quais são os elementos que compõem o custo, não são apenas os diretos, os indiretos também. Mas como que nós vamos apurar isso? E por que ele é tão relevante? Quando a gente pensa, por exemplo, numa indústria de confecção, se você pensar numa linha, ou quando a gente fala, por exemplo, de uma marcenaria, a gente fala de uma lixa. Então, a gente tem elementos que são consumidos no setor produtivo, mas são elementos que não podem ser medidos, não podem ser quantificados, não podem ser mensurados. Estes elementos que estão no produto, mas eu não tenho uma medida, é chamada de custos indiretos. Nestes produtos que eu identifiquei para vocês, né, esses elementos como uma linha, uma lixa, pode ser que ele tenha um valor, uma expressão econômica muito baixa, pouco significante, pouco relevante, diante da complexidade e o custo dos produtos provenientes, então, dessa linha. Como, por exemplo, uma roupa, ou da lixa de um móvel, algo assim. Por outro lado, existem alguns produtos que podem consumir os custos indiretos em grande proporção. Então, eu já vi alguém pontuando ali com relação à energia direta. A energia, ela pode ser direta ou indireta, né? E eu vou usar esse exemplo para colocar aqui nos custos indiretos. Supondo que uma fábrica, ela tenha um medidor de consumo, né, de energia da máquina. Todas as máquinas possuem, né? Nos nossos eletrodomésticos das nossas casas tem, né, as letras A, B e C, e de acordo com essa letra sabe o que consome mais, o que consome menos. Então, os produtos, eles têm uma identificação de consumo de energia. Então, as máquinas industriais também têm esse fator de identificação de consumo. Mas ocorre que pode ser que a indústria, que a empresa, não controle esse consumo. Porque, pessoal, para controlar o consumo de energia, tem que conhecer o consumo de cada máquina, tem que saber exatamente o tempo de operação dessas máquinas. Então, a questão do custo-benefício pode ser inviável. Então, a energia elétrica, ela é considerada direta se for possível medir, quantificar o consumo nas unidades produzidas. Supondo que seja um produto só, que utilize uma máquina só. Então, você sabe que o consumo daquela máquina é considerado, então, o custo, né, do produto. Agora, se existem várias máquinas, vários modelos de produto, e eu tenho alguém que mede, que sabe a produção exatamente do tempo em cada produto, sabe o consumo da máquina, podemos considerar energia como direta. Mas e se a pessoa, a empresa, não quer alocar um colaborador, um funcionário, para ficar trabalhando com isso? Porque o valor é tão insignificante, talvez, no desmembramento por produto, que é inviável eu contratar alguém que fique acompanhando, medindo, identificando, mensurando. E o custo que é consumido e não é medido, não é quantificado, em quantidade física, estou dizendo, ele não pode ser considerado, então, direto, será considerado custo indireto. Então, a energia pode ser direta ou indireta. Vai depender do processo de operação nessa empresa. Se essa energia for medida, mensurada, quantificada, ela é direta. Se não, ela é considerada indireta. E tem que se tomar cuidado com mais uma coisa. Eu não lembro se eu falei isso na aula, mas já vou usar o exemplo da energia. Se não puder identificar qual é a energia da caixinha, né, do setor fabril em relação à energia da administração, essa energia, em forma de legislação, ela deve ser considerada como despesa.